Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que estejam tendo uma ótima semana, muito estudo, muito descanso, estejam aproveitando bastante. Bem, vamos iniciar, pessoal, agora mais uma aula de português com o professor David. Ontem nós tivemos nossa aula de gramática e hoje nós teremos a aula de produção textual, seguindo nosso cronograma de aula semanal, tá bom? Solicito que desde já vocês peguem seus livros, abram aí seus livros de português, produção textual, o livro grosso, aquele maiorzinho, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouco da interpretação textual, a leitura e também alguns aspectos da linguagem. Vamos utilizar como base o gênero textual conto. Nós já falamos sobre ele também anteriormente. Lembram? A gente teve uma aula, a gente falou sobre o conto, tá bom? Conto social, conto de mistério e etc, tá certo? E agora a gente vai falar um pouco justamente sobre esse conto de mistério. Os objetivos para essa aula são os seguintes, tá? Identificar os personagens, tempo e espaço no texto. Identificar os personagens, tempo e espaço no texto, né? Localizar elementos e traços linguísticos que contribuam com a interpretação do texto. Bom, então, esse é o nosso objetivo para a aula de hoje. Vamos aprender através do conto de mistério a identificar os personagens, o tempo e o espaço dentro do texto. Como eu tinha explicado para vocês, pessoal, a nossa linguagem ela precisa ser feita de várias maneiras, não apenas da maneira verbal, ou seja, utilizando palavras, utilizando verbos, mas também da maneira não verbal, isto é, utilizando gestos, utilizando expressões, utilizando todas as técnicas que nos possibilitem a passar a informação de forma coerente e de forma clara e objetiva. Esse livro de produção textual de vocês, ele é muito bom, porque ele usa vários textos que nos possibilitam trabalhar justamente esses aspectos aí, tá bom? Primeiro, a gente vai entender a estrutura, as características, as estruturas do conto. A gente sabe que o conto ele é um gênero textual narrativo, né? Significa que ele trabalha com esse viés, tá bom? Uma narrativa. A gente vai aprender também a descobrir a estrutura do texto, tá bom? E como isso pode facilitar a compreensão do mesmo. Peço que vocês abram seus livros aí na página 12. Enquanto vocês abrem o livro aí, eu coloco o cabeçalho da escola. Livro de Português Grosso, página 12.
Ok, pessoal, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Pronto. Só um minuto, tá, gente? Chamou? Chamou seu nome, foi? É água. Perdão, pessoal, eu estava explicando aqui na sala de aula, tá? Sim, então vamos lá, pessoal. Vamos lá, página 12 do livro de vocês. Vou compartilhar aqui com vocês a imagem do livro de vocês, tá? Pronto, esse aqui é o livro de vocês, correto? Como vocês estão vendo aí. Ele já inicia o capítulo falando sobre esse ponto aí, um ponto de mistério, tá bom? E a gente vai aprender a ver alguns traços justamente desse texto aí. O primeiro texto que ele coloca à vista aí é um conto de mistério, né? Vamos ler a história para que a gente possa entender e então conseguir alcançar os nossos objetivos com essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Eu vou lendo aqui e vocês acompanham aí no livro de vocês, beleza? Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto, no local combinado. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. Vamos continuar agora aqui. Página 13. Pronto. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. E ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então, sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu. E meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher. Julieta, Julieta, consegui! A mulher veio do lado de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Olha que interessante, né, pessoal? Todo esse mistério, todo esse ponto para nada, né? A gente ficava esperando que fosse algo muito mais sério, né? E no final era apenas 1 quilo de feijão. Mas a gente pode perceber com a leitura desse texto aí algumas características do conto. Como, por exemplo, a gente percebeu que há alguns personagens aí envolvidos nessa trama.
tá bom? Aí a gente volta para o nosso quadro virtual aqui. Ó, ele diz aqui, ó, identificar os personagens, o tempo e o espaço. Quais foram os personagens aí envolvidos nesse texto? Se a gente refizer a leitura, a gente vai perceber que são vários os personagens envolvidos. Os homens que entraram lá, o homem que estava com o ar de agricultor, né? A mulher do agricultor, o vendedor, aparentemente, todos eles são os personagens principais do conto. E na maioria das vezes eles não são revelados, tá? E como é uma narrativa, pessoal, uma coisa interessante assim no conto é que ele tem muito esse viés de narração. Sim, algo narrativo. Ele narra bastante. Vejam que não tem uma pessoa se identificando aí. Ele apenas está narrando uma história, ou seja, algo que aconteceu. Então, o conto ele é uma narrativa. Tá bom? A pessoa está narrando. Veja que essa pessoa que está contando a história, ele não se identifica, tá bom? Em nenhum momento aí ele se identifica. Ele está apenas contando o que aconteceu, tá bom? Uma narrativa. Ok, muito bem. Então a gente pode perceber aí que o conto ele tem essa função, uma narrativa, beleza? Outra coisa aqui muito interessante, a gente conseguiu reconhecer através da leitura os personagens envolvidos no texto, que são vários personagens aí. E também o tempo em que isso aconteceu. Normalmente no conto, pessoal, não se menciona, às vezes, um tempo exato. Tá? Não se menciona um tempo exato de quando algo aconteceu. Isso é uma das coisas que deixa ainda mais você curioso. Tá? Te deixa muito curioso, porque fica aquele ar de curiosidade, de mistério. Quando foi que isso aconteceu? Quando aconteceu, né? Qual foi o local? E quando ele começa a descrever o local, é mais interessante ainda, né? Ele diz, o local, olha, aqui nessa parte aqui, ó, o silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Outra curiosidade aqui no finalzinho é os vocabulários usados. A gente tem aí estipulado, a guisa de, cava, sepulcral e rente, que são alguns dos vocabulários que a gente não usa constantemente. O outro, aqui, que a gente não usa constantemente, tá? Estipulado é algo que foi acordado, que foi acertado, um acordo feito. A guisa de, a maneira de, a moda de. Cava significa seca, né? Algo áspero. Sepulcral, né? Relativo à morte, ela é referente a sepulcro, etc. Rente é muito próximo, né? Junto, né? Está rente a mim. No caso, junto às paredes aqui, tá? Então, esse vocabulário eu vou querer que vocês anotem no caderno de vocês também, tá, pessoal? Com esse texto aqui, a gente conseguiu encontrar os personagens, tá? Vamos marcar aqui. Identificamos o personagem, o espaço onde aconteceu, né? E também o tempo, beleza? Quais são, professor, os traços linguísticos que contribuem com a interpretação do texto? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que nem sempre você precisa dizer algo para dizer aquilo? Às vezes a gente consegue expressar alguma coisa sem precisar usar aquelas palavras, tá? Em que momento do texto, professor? Isso daí vai acontecer. Vejam, tem uma parte aqui quando ele fala do agricultor. Ó, vejam aqui, essa parte bem interessante. Ó. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor. Parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou. Porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida, disse: este. Nessa parte aí, pessoal, e quando a gente junta com o finalzinho,
ele fala que chega na casa da esposa e fala que tinha acabado de chegar e comprou 1 quilo de feijão, a gente percebe através disso que esse homem ele era humilde, certamente ele não tinha uma boa condição de vida. A descrição que o texto dá sobre ele, que ele era barbudo, né? Certamente não tinha muito tempo para estar fazendo a barba constantemente, ele tinha um ar de agricultor. A gente sabe que normalmente os agricultores eles tendem também a ser bastante humildes, né? Alguns são, outros não. Então, ele dá uma descrição de uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem uma condição financeira muito boa. Mas ele não precisou dizer isso. Ele não precisou falar isso. Ele apenas descreveu o homem e dá a entender a nós de que este homem era humilde. Então, esses são os elementos linguísticos nos quais vocês terão se atentar. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, 8º ano, no texto lido a seguir, vou colocar aqui, no texto lido acima, podemos dizer que o personagem principal acerca de quem a história, o conto, no caso, né? O conto Pronto. Podemos dizer que o personagem principal, acerca de quem o conto reporta, é pobre? A resposta seria sim. Considerando todos os traços linguísticos e elementos linguísticos no texto, podemos afirmar que este homem certamente era pobre. Todas as características, a reação dele, tudo que foi dito e visto, dá a entender que o homem realmente tinha uma condição financeira não muito boa. Tá bom? Continuando aqui agora, pessoal. Pronto. Então, nesse texto aqui, a gente conseguiu fazer várias inferências, tá bom? E conseguimos aqui encontrar todos os traços linguísticos para interpretá-lo. E uma coisa curiosa referente ao conto do mistério é que vocês percebem que eles usam advérbios que deixam você um pouco curioso, um pouco, sabe, com vontade de saber o que estava acontecendo. Eles usam advérbios sorrateiramente, discretamente, cautelosamente. Todos esses advérbios fazem com que você fique curioso em saber o que é que está acontecendo, por que esse silêncio, por que toda essa quietude, por que tanto sigilo. Essa é uma característica do conto de mistério, tá bom? Então, esses foram os elementos linguísticos encontrados nesse texto. Aqui no livro de vocês tem algumas perguntas que eu não vou colocar aqui para vocês não verem a resposta, né? Eu vou colocar a resposta apenas do primeiro aqui. Essa atividade eu vou deixar vocês para casa, primeiro e o segundo aqui. Eu vou responder com vocês aqui, tá bom? Ó, primeiro, no texto, o personagem principal age de maneira misteriosa para comprar o quê? 1 quilo de feijão. Certamente isso daí não precisaria nem de uma resposta filada, né? Segundo, esse conto reproduz uma situação real ou irreal na nossa sociedade. Irreal, gente. Mas por que irreal? Porque uma pessoa não precisa agir de forma tão discreta para comprar 1 quilo de feijão. A menos que seja uma coisa... Por quê? Como a gente vê, qual foi a intenção, pessoal? Qual foi a intenção? Quando vocês começaram a ler, automaticamente vocês fizeram uma inferência. Professor, o que é uma inferência? É quando você usa um conhecimento prévio, algo que você já tinha, para agregar em algo que você não sabe ainda. Então, vocês fizeram uma inferência. De que forma, professor? Quando vocês começaram a ler e perceberam que tinha muito mistério envolvido, que o homem estava querendo comprar um feijão de forma discreta, que ele estava lá para pegar um pacote que não tinha sido antes mencionado o que era, que ele estava fazendo todo aquele esforço para poder ir, entendeu? Quando aquilo estava acontecendo,
vocês ficaram imaginando o quê? Que talvez ele tivesse ido comprar o quê? Talvez drogas, né? Que a gente sabe que não é permitido. A gente imaginou que ele fosse comprar talvez uma arma, né? Também não é permitida a venda de arma assim legalmente. Que ele fosse comprar alguma coisa, sabe? Algum veneno proibido. Por quê? Porque a gente sabe que quando uma pessoa vai comprar uma coisa que não é permitida, ela age de forma discreta. Ela age de forma sigilosa. Ela não vai simplesmente lá e compra, não. Então, por isso que não é uma situação real. Mas se ele tivesse ido comprar, por exemplo, drogas, uma arma, alguma coisa do tipo, aí sim seria uma situação real. Porque aí a gente sabe que, de fato, quando as pessoas vão fazer esse tipo de coisa errada, elas fazem discretamente, no intuito de que ninguém descubra, porque sabem que é errado. Mas comprar 1 quilo de feijão não é errado. Portanto, não há necessidade de fazer todo esse drama, todo esse sigilo. Ele entrou de forma sigilosa, não abruptamente, de forma sigilosa. Então, por isso, não é uma situação real, pessoal. Então, essas são as coisas que a gente percebe analisando os elementos do texto, o local, o ambiente, né, aos personagens. Por isso que é tão importante essa interpretação textual. Interpretar o texto, pessoal, não é para você pegar o texto e ler, não. Muita gente acha que é isso, não é, pessoal. Interpretar o texto é você considerar todos os elementos que estão rodeando e cercando o texto. Elementos como, por exemplo, a cultura do personagem, o local do personagem, o tipo de roupa que ele estava vestindo, a situação na qual ele estava envolvido, o enredo, tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai ser relevante para você entender o que o texto quis passar. Por isso que a produção textual ela é tão importante, pessoal. Você precisa aprender a considerar tudo isso. Beleza, gente? Mas, novamente, para vocês entenderem como isso funciona, como vocês vão melhorar isso aí, vocês precisam praticar a interpretação textual. Tá bom? Vocês precisam praticá-la, vocês precisam, quanto mais vocês leem e fizerem resumos, por exemplo, vai ajudar bastante, tá? As outras questões aqui, do primeiro ao sexto, vocês vão responder em casa e vocês vão mandar para mim no Classep. Vai ser a nossa atividade de produção textual, onde vocês vão mandar para mim na próxima semana, na nossa aula de produção textual, que será a próxima semana, tá bom? Vocês vão responder o terceiro, que diz, por que a situação retratada é absurda? Que eu quase que já respondi aqui com vocês agora, né? Já expliquei o porquê. Vão responder o quarto. Qual foi a intenção de Stanislau Ponte Preta ao narrar essa história tão absurda? Quinto, qual era o objetivo do personagem principal do texto ao andar com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada? Sexto, o mistério predomina nesse texto com a intenção de cativar o leitor. Pensando nisso, indique 3 elementos do primeiro parágrafo que ajudam o autor a criar esse clima de mistério, tá bom? Eu também já expliquei isso aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, prestem atenção nisso daí. Analisem o texto. Quase todas as questões que estão aí, eu já respondi basicamente aqui para vocês com a minha explicação. Agora vocês vão ter que prestar bastante atenção no texto, leiam com cuidado, vejam e revejam e analisem todos esses elementos linguísticos que eu citei para vocês, tá bom? Vou colocar aqui no quadro virtual, página... Pronto. Atividade casa. Atividade casa. Responder as questões da página. Responder as questões da página 14, do terceiro ao sexto piso. Deixa eu ver aqui. Terceiro ao nono quesito, tá bom? Terceiro ao nono. Depois a gente responde o resto, tá? Terceiro ao nono quesito. Vocês vão me entregar através do Classep, vocês vão mandar para mim a foto no Classep, tá bom? Da atividade de vocês respondida, tá bom? Mandem para mim e na próxima aula a gente vai fazer a correção todos juntos aqui. Ok, pessoal? Então, vou finalizar aqui a nossa aula, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. Espero que esteja ajudando vocês com a questão da interpretação textual. Tá? Vamos abordar ainda mais, com mais detalhes, esses elementos. Tá? Por isso, eu peço a colaboração de todos vocês. Façam as atividades, mandem nos prazos corretos, tá? Para que a gente possa fazer essas correções todos juntos, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês lá no Classep. Pode me procurar, que eu vou ajudar vocês com o que vocês precisarem. E qualquer dúvida, podem me procurar lá. Beleza, gente? Tamo junto. Qualquer dúvida, vamos lá, que eu vou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.